Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu convido você a abrir seu coração, a abrir sua mente, para que nós possamos meditar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 10, do versículo 31 até o versículo 42. Eu gostaria de meditar com vocês especificamente a partir do versículo 36, quando diz o seguinte: Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um diálogo que Jesus tem com os judeus que estavam buscando, querendo apedrejá-lo, acusando a Jesus de blasfêmia porque ele se dizia filho de Deus, o Messias esperado. E ele não fazia isso com palavras, ele fazia isso com ações. E Jesus está dizendo, olha, se vocês não acreditam, vocês estão me acusando de blasfêmia, porque eu digo ser o Filho de Deus, se vocês não acreditam em mim, na minha palavra, acreditai pelo menos nas obras que eu realizo. Jesus está aqui com a dor no coração diante da incredulidade, diante da dureza de coração. Aquelas pessoas que tinham tudo para acreditar, mas permaneceram frias, permaneceram indiferentes, permaneceram arranjando justificativas para não crer. A fé é uma virtude, e a palavra virtude quer dizer força. Ou seja, quando nós não nos deixamos mover pela fé, nós vivemos na fraqueza, no vício. E qual o vício, Frei? O vício da incredulidade. O vício de não dispor o coração a algo que nós precisamos. Eu costumo fazer uma diferença que existe entre a fé natural e a fé sobrenatural. Vamos entender. Se você entra num avião, eu acredito que você não vai lá na cabine conversar com o piloto para saber se ele realmente sabe conduzir um avião, pilotar um avião. Se você vai num barco, você não vai lá conversar com o comandante, creio, né? Que se ele sabe fazer aquilo mesmo, se ele estudou para aquilo, pedir para ver a carteira, que comprove que ele realmente... Você vai num restaurante, você simplesmente vê o cardápio e pede a comida. Você não sabe quem faz aquela comida. Mas quando ela vem, você come. Ou seja, nós temos uma fé natural. A gente acredita sem ver, muitas vezes. Mas, além dessa fé natural que nós possuímos, existe uma fé sobrenatural. Deve existir no nosso coração uma fé no sobrenatural. Em algo que eu creio que nasce da escuta da palavra. Alguém falou de Jesus para mim e ao longo da minha vida eu fui tendo essa experiência, essa fé ela foi plantada no meu coração no batismo e ela foi sendo cultivada, ela foi crescendo e hoje, mesmo sem ter as evidências científicas comprovadas, eu acredito. É uma certeza do meu coração. Então, eu nunca vi como é o céu, mas eu acredito no céu. Eu nunca vi Nossa Senhora pessoalmente. Eu vi por meio das imagens, mas eu acredito em Nossa Senhora. A cada Santa Missa, eu pego ali no pão e no vinho. E por meio daquele mistério, eu acredito que aquele pão se torna corpo de Cristo e aquele vinho se torna sangue de Cristo. E tudo isso acontece por quê? Porque eu tenho fé. Então, quando eu vou me confessar, eu acredito que a partir daquela absolvição, os meus pecados foram apagados,
Porque Jesus falou: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então, por que eu acredito na eficácia da confissão? Porque eu creio na palavra de Deus e eu tenho fé. Então, a fé é essa força que nos faz ficar de pé. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu não tenho como comprovar, mas eu acredito. Então, se alguém chegar aqui para mim com 2 fios e disser assim: Frei, um desses fios tem energia, você pode levar um choque, e o outro não tem. Pegue nos 2. Você vai pegar? Mas você não está vendo a energia. Mas você acredita na palavra da pessoa, que um daqueles 2 fios tem corrente elétrica e que você pode morrer de um choque. Mas você não está vendo a energia. E quem vai colocar lá o dedo na tomada? Então, a gente acredita sem ver. Então, é preciso que nós cultivemos no nosso coração a virtude da fé. Olha, se tem uma coisa que dói no coração de Jesus, é quando ele percebe a nossa incredulidade. Vê quando Jesus estava na barca com os discípulos, estava toda aquela ventania, aquela tempestade, e o barco agitado pelas ondas. Jesus se levanta, vendo o desespero dos discípulos, acalma o mar e pergunta: cadê a fé de vocês? Quando os discípulos de Emaús estão voltando para casa, Jesus vai ao encontro deles, conversar com eles, e eles dizem: olha, a gente até pensava que ele fosse restaurar Jerusalém, mas ele morreu e tal, até umas mulheres disseram que viram anjos, mas... E Jesus disse: olha, como sois lentos. A palavra de Deus já nos comprova, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, peçamos a Deus que nos cure da nossa incredulidade. A fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê, mas nós cremos no íntimo do coração. Apesar de qualquer evidência, de qualquer constatação, mas eu creio que Deus é maior que tudo, para Deus nada é impossível. Pense nisso. Como anda a minha vida de fé? Será que eu já não fui contaminado por esse vírus da incredulidade? Peça a Deus a cura para o seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Gostaria que você curtisse esse vídeo, que você comentasse, que você compartilhasse com os seus amigos. Pode marcar também aqui na descrição os seus amigos, para que a palavra de Deus atinja mais e mais corações. Muito grato, beijo no coração, paz e bem.